Aqui no estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Venceu o Santos pelo placar de 1-0 e se colocou na turma das equipes que arrancam com 3 pontos na primeira rodada da competição. Um jogo onde houve muito equilíbrio entre as partes. O Santos assustou, como equipe perigosa que é, em vários momentos, mas algumas individualidades foram destacadas e consolidadas nesta partida à frente do técnico Renato Portaluppi. Nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo que rolou aqui no Jaconi, na vitória gremista 1-0 sobre o Santos. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla e contar um pouco da vitória 1-0 sobre a equipe do Santos aqui no estádio Alfredo Jaconi. Eu tô falando de Juventude toda hora porque eu olho pro lado, tem símbolo do Juventude. Eu tô no estádio Alfredo Jaconi, então me confundo às vezes. Mas foi sobre a equipe do Santos, do técnico Odair Hellmann. O Grêmio arrancou, vencendo pelo placar de 1-0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Santos tá guardadinho ali ainda, porque vai sair só depois que for liberado pela Brigada Militar. Um jogo duro para o Grêmio, um jogo complicado, onde as dificuldades elas já começaram antes mesmo da partida começar. O Grêmio teve problemas na escalação, não só pela logística complicada, e a gente ressaltou ao longo dos últimos dias a bronca do Grêmio com a CBF pelo jogo contra o ABC ter sido na quinta-feira e ter tido tempo de apenas um treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho. A gente ressaltou aqui os problemas, porque o Carbacho teve uma pubalgia e ficou de fora, o Lucas Silva com um problema no joelho estava de fora também, o Ronald, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, ficou de fora também, o Grêmio ficou sem opções para o setor do meio-campo. E aí o Renato optou por aquilo que a gente havia antecipado que era a maior tendência. Ele deu oportunidade para o Zinho, do lado esquerdo do ataque, recuou o Bitelo e aí jogou com Vilhaçante, Bitelo, Zinho pela esquerda, Cristaldo por dentro, Vina na direita e o Luizito Soares na frente. Essa foi a escalação do Grêmio para enfrentar a equipe do Santos. E o Grêmio começou em cima da equipe do Santos e teve a oportunidade de gol com o Zinho. Logo no começo da partida, uma grande jogada do Diogo Barbosa, o Zinho bateu cruzado, quase fez o primeiro gol do Grêmio. Mas foi um jogo que se mostrou em todo momento muito equilibrado. O Santos ele teve uma superioridade sim no setor do meio campo, até por essa dificuldade do Grêmio, tá? É que com o Zinho perdeu um pouco daquela consistência que o Grêmio vinha apresentando nos últimos dias, de combinação de jogadas, de consistência naquele setor, porque o Zinho é um jogador que atua mais pelo lado do campo e fumaceira vai para dentro deles. Isso deu um pouco de dificuldade para o Grêmio na partida, e o Santos, principalmente a partir de uma troca que aconteceu ocasionalmente, porque o Lucas Barbosa ele sentiu e entrou o Soteldo, o Santos começou a assustar mais o Grêmio naquele momento. E o primeiro tempo ele foi bem lá e cá. Eu diria que teve o mesmo número de oportunidades para o Santos e para o Grêmio. Mas o Grêmio conseguiu chegar ao gol. Em uma jogada do lado esquerdo, o Diogo Barbosa fez o cruzamento, a zaga do Santos afastou e o João Pedro domina ela e de perna esquerda bate chapado no canto do goleiro João Paulo, abrindo o placar aqui no estádio Alfredo Jaconi. No finalzinho do primeiro tempo foi esse gol, as equipes foram para o vestiário com o Grêmio já vencendo pelo placar de 1-0. E aí, o Renato teve que mudar no intervalo. Ele tira justamente o João Pedro, autor do gol, de acordo com o Grêmio, por uma questão de desgaste físico, tá, do João Pedro, e coloca o Tomás Luciano, garoto, 21 anos de idade, Tomás Luciano, que teve a sua grande oportunidade aqui no estádio Alfredo Jaconi. E ele tira também o Vilhaçante, que teve um choque com o Kahneman no final do primeiro tempo. O Kahneman dá uma cabeçada no rosto do Vilhaçante, obviamente que sem querer, ele tira o Vilhaçante e tem que colocar o Darlan. E aí o Grêmio tem um pouco de mais dificuldade ainda com o Darlan em campo. O Darlan não tem o mesmo poder de consistência e marcação do Vilhaçante. O Grêmio sofreu um pouco com isso, mas em um jogo franco e um jogo laical, o Grêmio teve uma grande oportunidade. Um pênalti através de um contra-ataque que originou de uma roubada de bola do Grêmio exatamente no setor do meio-campo. O passe do Bitelo veio para o Cristaldo tocou para o Soares, foi derrubado. Na sequência até a jogada seguiu, o Bitelo chutou para fora, mas o árbitro no VAR marcou o pênalti. Soares vai bater o pênalti e errou. E aí a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com o centroavante uruguaio. Ele tem se abalado emocionalmente, inclusive quando ele perde gols, quando ele perde pênaltis, ele se lamenta, ele cai de produção no jogo. A gente tem percebido isso dos jogadores do Luizito Soares no dia a dia do Grêmio. A gente tem percebido isso, que ele tem se abalado quando ele não joga bem, quando ele erra gols, e hoje perdeu um pênalti e se abalou novamente. E o Grêmio caiu de produção depois da oportunidade desperdiçada no pênalti do Soares e deu chance para o Santos. O Santos cresceu, Soteldo bem no jogo, o Odair começou a empilhar atacante. O Adriel cresceu, teve uma grande atuação, uma cabeçada, por exemplo, do Eduardo Bauerman ia para o gol se não fosse
a defesaça, o milagre do Adriel, tá? E o Grêmio foi se segurando aos poucos. E aí no final o Grêmio cresceu na partida. Teve chances, com a entrada do Natan principalmente, que entrou muito bem. Ele teve muita qualidade técnica para se desvencilhar dos marcadores, para servir o Soares em vários momentos. Entrou muito bem o Natan, o Grêmio conseguiu crescer no jogo. Teve 2 chutes do Natan, teve um chute do Soares depois que ele recebeu um passe do Natan, teve um chute do Zinho em uma outra jogada do Diogo Barbosa. O Grêmio conseguiu criar algumas oportunidades no fim, mas ficou no 1-0. 1-0 que não é só 1-0, tá? 1-0 num jogo difícil, equilibrado, mas com atuações individuais que eu tenho que destacar. O Bitelo jogou demais. O Bitelo foi o dono do jogo, o melhor jogador do Grêmio em campo. Ele, como um cara da segunda função, é impressionante. Ele corre por todos os lugares do campo. E foi muito bem o melhor jogador em campo nessa partida. O Zinho, eu não achei que foi tão bem, mas criou algumas oportunidades de gol. É um garoto, tá começando ainda. De positivos laterais. O João Pedro fez um ótimo primeiro tempo. O Diogo Barbosa fez talvez sua melhor partida com a camisa do Grêmio. Eu gostei muito da atuação do Diogo Barbosa. E a gente tem que olhar com maior atenção esse garoto que é o Tomás Luciano. Ele entrou muito bem. Ele conseguiu cavar a expulsão do Soteldo. Levou vantagem em vários momentos da marcação. Ele tem estatura, ele tem pernas longas, ele é alto. Qualidade técnica para apoiar também mostrou em vários momentos o Tomás Luciano. Um lateral direito muito interessante que o Grêmio apresentou hoje aqui no estádio Alfredo Jaconi. E o Natan, que entrou no segundo tempo e mostrou que, olha, o Renato tem que ficar de olho porque talvez tenha que achar um lugar para esse cara no time titular do Grêmio. Uma grande vitória do Tricolor aqui no estádio Alfredo Jaconi. Uma vitória que credencia o Grêmio a disputar o começo da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho no Diário do Grêmio KTO eu trago todas as repercussões do vestiário tricolor. O que o Renato falou, o que os jogadores falaram, tudo isso na sequência, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!